Bom dia, meus amigos. Tudo bem? Estou aqui hoje com a camisa legendária, que é a camisa de quando eu subi a montanha e venci aquele desafio. Eu tô com ela porque é significativo para a mensagem que a gente leu hoje. A mensagem de hoje ela é uma mensagem de arrependimento. Talvez uma das maiores montanhas, assim como nós temos o logo da jornada, a montanha é um símbolo de superação e de encontro com Deus, de jornada de vida. Assim, talvez a maior montanha que você vai enfrentar na sua vida é se arrepender dos seus maus caminhos. E hoje eu venho aqui com a minha farda de batalha e de guerra compartilhar com você sobre a vida de Davi e os momentos de arrependimento dele, com uma grande pergunta, que é: você tem escondido de Deus o teu pecado ou você tem se arrependido profundamente das coisas que você tem percebido que estão na sua vida? Eu sou o pastor David Carvalho, pastor da Igreja Jornada, e estou junto com você nessa manhã pelo Spotify e o YouTube para que você faça parte do nosso plano de leitura bíblica anual, um plano que nós estamos distribuindo aqui na nossa igreja de graça para que você possa ler a Bíblia em um ano e nos acompanhar. E aqui todas as manhãs às 5h30 eu estou junto de você e nos domingos com o Devocional da Jornada, que é o nosso plano de transformação nesse ano de 2026, para você poder ter uma vida transformada e conhecer a palavra de Deus com Jesus. Bom dia para você que está aí com seu café, que está comendo aquele mamão com aveia ou whey protein antes da academia. Quero convidar você para, junto comigo hoje, curtir esse vídeo, compartilhar com quem precisa dele, porque é um vídeo muito bonito e também a mensagem que a gente tem hoje ela é muito significativa. E não esquece de assinar o canal. Curte ali, se inscreva nele, é muito importante que você esteja inscrito para que você nunca perca os nossos vídeos que saem todos os dias às 5h30 da manhã e você pode assistir a hora que quiser. Salmos capítulo 32, 51, 86 e 122 tratam sobre o arrependimento de Davi em frente a todo o caos que aconteceu na sua casa, desde abuso, tentativa de morte, tentativa de roubar o trono, ter de fugir da sua casa. Então, aqui Davi descreve o peso de esconder o seu pecado no Salmo capítulo 32, no versículo 13. Ele diz: enquanto eu me calei, ou seja, não pedi perdão a Deus, eu não confessei o meu pecado, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Sabe uma coisa muito engraçada? É a guarda do pecado, a guarda da raiva, a guarda da vingança também está associada em alguns estudos de médicos como um dos desafios da osteoporose. Então, quando Davi fala que então eu calei os meus pecados e eu não confessei a Deus, ele diz: envelheceram os meus ossos. É claro que Davi está indicando que a minha vida foi corrompida, mas é muito engraçado e curioso que dentro da medicina a gente enxerga isso também no caso das pessoas amarguradas, com vingança, que elas acabam tendo um envelhecimento dos ossos muito maior ou uma doença neles, né? Bom, Davi descreve esse peso, demonstrando que o nosso arrependimento em Deus, ele precisa de fato acontecer e ser verdadeiro. O segundo salmo, capítulo 51, versículo 10, é um salmo que ele está falando sobre uma transformação verdadeira. Não adianta apenas ter aquele sentimento de: Senhor, poxa, eu fiz uma coisa errada. Eu preciso ter o sentimento de dizer: Senhor, eu errei, eu pequei, eu fui pecador, eu fui tolo, perdoa o meu coração, eu quero algo diferente. Então, Davi aqui ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Em outras palavras, inabalável. Tinha uma canção antiga que ela dizia: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Acabou se tornando uma canção, Salmos, né? Aqui Davi está falando, reconhecendo que só Deus pode restaurar o coração dele. Então, o único que tem poder para restaurar o teu coração em meio à tristeza, às crises, o pecado, a redenção, é Jesus. E por fim, Davi expressa alegria na presença de Deus após o arrependimento, mostrando o resultado de um coração restaurado. Ele diz no Salmo 122:1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, vir à casa de Deus, adorar a Deus em comunhão, precisa gerar em nosso coração alegria. Se o meu coração não consegue se alegrar em estar com a igreja de Jesus, existe algo desafiador em mim, talvez eu esteja doente espiritualmente. Se o meu coração não consegue se alegrar em estar no meio da Assembleia dos Santos de Deus, louvando ao Senhor com cânticos intensamente,
talvez haja algum problema no meu coração, porque a comunhão e a igreja de Cristo são necessidades prioritárias para eu conviver com a igreja que Deus ama. Deus ama a sua igreja, eu preciso amar a igreja de Jesus. Então, se você não gosta da sua igreja, você precisa procurar outra que você gosta, mas você precisa amar a igreja de Jesus. Talvez você não goste, talvez, do louvor ou de como as paredes são pintadas, tanto faz, né? Mas o importante é que você ame a igreja de Jesus. Porque a gente precisa amar a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ela é santa, imaculada, é através dela que o mundo é transformado. Então, a igreja de Jesus, ela pode ser problemática, mas ela não é o problema não, porque ela é de Cristo, né? E eu termino com uma frase muito bonita de Charles Spurgeon, ele diz: "O pecado oculto pesa, mas o pecado confessado liberta". Então, confesse o seu pecado. Confessa o teu pecado a Deus, ele tem poder para perdoar. Quando a gente confessa o pecado para um amigo, é mais para que o nosso coração seja curado e a gente fique leve. A Bíblia fala isso em Tiago, ela diz assim: quando a gente pede perdão a Deus, os nossos pecados são perdoados, mas quando a gente confessa para um outro ser humano, para uma pessoa, o nosso coração é curado. Então, tem pecado que Deus ele perdoa, mas a gente ainda se sente pesado, a gente ainda se sente duro, a gente ainda se sente culpado, e nesses casos é importante você procure uma pessoa de muita confiança, talvez um pastor, um mentor, um conselheiro, alguém de íntima confiança que te ama, que vai guardar segredo, para que você possa confessar e se sentir curado, porque é terapêutico. Que Deus abençoe o teu dia, que o teu perdão seja sincero, que não seja somente fútil e da boca para fora, mas que seja simples e amável em Jesus. Que Deus abençoe o teu dia.